É uma situação muito surreal, tá? Que o Eduardo Bolsonaro esteja nos Estados Unidos, nesse momento, atentando contra as instituições brasileiras. Porque, basicamente, é isso. Você está usando uma licença parlamentar no exercício do mandato. Salvo engano, ele tomou cuidado que essa licença não fosse remunerada, porque senão seria mais escandalosa ainda, mas ele ainda detém um mandato popular. Bem ou mal, detém. E está nos Estados Unidos, publicamente, ostensivamente, abertamente, articulando com o governo americano. Tivemos aí uma interrupção na fala do Bernardo. Para mim também. Tá me vendo? Voltou. Voltamos sim, fica à Voltou. vontade. Eu vou pedir desculpa aos ouvintes, porque onde eu estou está chovendo, está muito frio, então isso gera uma instabilidade de redes. Eu mudei para o 3G tentando fugir da estabilidade do Wi-Fi e nem sempre dá certo. Então, assim, você tem um agente público brasileiro, Eduardo Bolsonaro está de licença, mas não deixou de ser deputado, em reuniões abertas com uma narrativa de perseguição política, de que existe um processo dirigido contra o pai dele, de que existe um complô entre o judiciário brasileiro e o atual governo brasileiro, liderado pelo presidente Lula. Então, o objetivo aí é colocar o Brasil numa situação de contestação da sua situação institucional, para questionar a ideia de um regime democrático e atrair sanções contra o país. Tá? Isso cai como uma luva no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque existe conspiração contra o governo, contra os poderes constitucionais, agravada pelo fato de isso ser articulado com o governo estrangeiro. Então, isso é uma forma também de coação no curso do processo. E como a investigação do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, melhor dizendo, e dos seus corréus no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado ocorrida e culminada no 8 de janeiro, também, como todos estão sendo processados pelo crime de organização criminosa, isso também pega embaraça a investigação de infração penal que envolve organização criminosa. Eduardo Bolsonaro já pode pedir música no Fantástico porque gabaritou 3 crimes em diferentes leis que reprimem, inclusive, atuações de crime organizado contra as instituições. Então, assim, é curioso e interessante ver se agora o discurso de bandido bom e bandido morto se sustenta quando você é o bandido. Isso já vinha sendo representação criminal, já havia uma representação criminal do deputado federal Lindbergh Farias. E à medida que o Departamento de Estado americano vai começando a verbalizar a hipótese de aplicação de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, vai se corporificando e se tornando nítida a estratégia de que Eduardo Bolsonaro tem sido interlocutor, tem feito lobby e tem auxiliado o governo dos Estados Unidos, subsidiado com informações enviesadas, para não só prejudicar as instituições brasileiras, como tentar alterar o curso do processo contra seu pai, Jair Bolsonaro, e contra os demais corréus nos processos relativos à tentativa de golpe de Estado. Então, assim, vamos deixar claro, em primeiro lugar, que isso não ocorreu de ofício pelo Alexandre de Moraes. Foi uma representação do Procurador-Geral da República. Então, para ser coerente a história inteira, ainda mais num tribunal em que vários ministros julgam os processos, no mínimo 5 de uma turma, a história teria que, de uma certa forma, incluir outros atores. Quem está sendo constrangido aí não é Alexandre de Moraes, que, como juiz constitucional, pode ser mais ou menos criticado. Quem está sendo constrangido é o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, é o Poder Judiciário brasileiro como um todo.